O nosso Brasil tem hoje uma variedade de fontes que geram energia. Cada uma delas tem as vantagens, né? Mas também tem desafios, custos, dificuldades, barreiras. Por isso, no momento que vivemos uma transição energética, tudo precisa ser muito alinhado e levado em consideração. Olha só. É do sol que gera calor e luz que as placas voltaicas captam a energia que depois se transforma em eletricidade. Os painéis fotovoltaicos que fazem esse trabalho surgiram em 1958, mas no Brasil só chegaram mais de 50 anos depois. A primeira usina solar só foi oficialmente inaugurada em 2011 e por isso a geração de energia solar ainda é um grande desafio para todas as nações. Fonte de energia limpa e renovável tem sido importante na composição da matriz energética do mundo, mas ainda é uma fonte apenas complementar, com inúmeros obstáculos para avançar, a começar pela intermitência. Se está tendo sol, todo mundo também vai produzir. Quando você perde o sol ou perde o vento, o gestor do sistema tem dificuldade em ficar fazendo esse gerenciamento da história da rede, que é um gerenciamento não só operacional, mas é um gerenciamento também de custo financeiro. Por isso que as questões, elas precisam de um setor forte. Na matriz elétrica, as usinas solares vêm crescendo de forma acelerada, representando atualmente 5% do total. Para Felipe Coutinho, essa expansão não tem levado em consideração a intermitência da fonte e a necessidade de outras fontes como suporte para garantir a segurança elétrica. Essas fontes agora que estão na moda, né, que são chamadas de renováveis, né, que eu gosto de chamar de potencialmente renováveis, porque não são absolutamente renováveis, né? Essas fontes, elas são de pior qualidade em relação ao petróleo, gás natural, ao próprio carvão, né? Elas são menos capazes, são menos confiáveis, né? Elas geram menos energia em termos de concentração energética, né? Elas são, assim, menos concentradas em energias, né? Então precisa de mais investimento para gerar a mesma quantidade de energia, não tem a mesma capacidade de aumentar a produtividade do trabalho, nem promover o crescimento econômico, né? Quanto às energias de origem fóssil, né? Então é outra questão, quer dizer, a gente está consumindo mais essas energias ditas renováveis, mas ainda representam muito pouco na matriz energética mundial, esse aumento é muito lento, e elas ainda têm esse ponto, quer dizer, elas não são confiáveis, são intermitentes, dependem das fósseis para serem produzidas e mantidas e não têm a mesma qualidade, são piores, né? Além da intermitência, a energia solar ainda enfrenta grandes desafios que vão além do funcionamento do sistema e do custo de implantação. Os materiais utilizados nas usinas têm vida útil limitada. Os equipamentos precisam ser trocados a cada 25 anos. E no caso das usinas de geração de energia, o volume de materiais é muito grande. É preocupante por uma questão fundamental, volume. Se você tem uma caixinha para jogar fora, é simples. Se você tem toneladas de equipamentos que venceram a vida útil, né, distribuído em várias localidades e às vezes em grandes concentrações, como grandes parques de produção de energia solar, isso é, sem sombra de dúvida, um problema de logística a ser superado. A pesquisadora Lúcia Xavier traz outro ponto de atenção sobre a energia solar. Uma dificuldade importante para o meio ambiente, mas nem sempre levada em consideração. O ponto questionável é em relação ao potencial dessa tecnologia de atender às demandas de sustentabilidade. O que eu digo com isso? Por exemplo, nas primeiras iniciativas de instalação dos painéis fotovoltaicos já foi questionada a questão do armazenamento dessa energia. Então, o primeiro ponto são as baterias. Essas baterias que fazem essa armazenagem, porque eu tenho sol durante o dia, no período da noite, para usufruir dessa energia eu preciso das baterias. Essas baterias chegam no final da vida útil e também precisam ser descartadas. Então, a instalação de painéis fotovoltaicos em regiões remotas tem esse problema. Essas baterias vão precisar ser descartadas em algum momento e a gente já tem relatos no Nordeste do país que essas baterias chumbo-ácidas estavam sendo descartadas de forma inadequada. Lúcia explica ainda que a logística reversa e a reciclagem dos componentes dos módulos solares é um problema do Brasil e de diversos países,
que ainda não encontraram a melhor maneira de executar a destinação e nem uma solução efetiva para isso. Esses painéis fotovoltaicos já estão chegando nos pontos de descarte de equipamento eletroeletrônico. E as pessoas que recebem, não só no Brasil, no mundo, né? A gente já viu documentários de várias partes do mundo. E as pessoas que recebem nem sempre sabem como separar esse material para agregar valor. Então, num painel fotovoltaico eu posso recuperar, claro, o vidro, que é o silício, né, em grande parte, mas eu vou ter também alumínio, titânio, cobre, materiais de alto valor agregado que eu posso recuperar. Mas como proceder para não contaminar esses materiais e impedir a sua recuperação? Além disso, se torna um desafio maior quando os componentes das placas, analisados separadamente, podem oferecer risco até para a saúde humana, se não descartados corretamente. Esses metais, eles bioacumulam no organismo. Então, se eles estiverem disponíveis e lixiviados no ambiente, o que é isso? Eu estou a céu aberto, descartei a céu aberto. Ele rompe o vidro, ele torna disponível esse metal, sim, o risco ali se instala. E, claro, tendo um quantitativo grande, ele se torna perigoso ao meio ambiente. Santa Catarina está em 5º lugar no ranking de maiores produtores de energia solar do país. Florianópolis lidera o ranking de municípios quando se refere à geração distribuída, ou seja, energia gerada no local de consumo ou próximo dele. Mas o processo de expansão ainda caminha lentamente, e não só aqui no estado. Mesmo o Brasil sendo um país tropical, com abundância de radiação solar, essa fonte ainda não é amplamente explorada. No caso do Brasil, a gente precisa pensar de acordo com o que nós temos disponível, né, em termos de energia, como que a gente planeja, como que a gente produz, né, a nossa matriz energética de uma maneira que essa energia seja confiável, essa energia seja especialmente barata, porque a energia sendo barata possibilita que ela seja consumida, possibilita que haja aumento da produção, que haja industrialização, que haja uma mais justa distribuição do trabalho em termos internacionais, então que a gente tenha trabalho melhor qualificado no Brasil, né? Tudo isso é promovido, é facilitado, né, com energia barata. Então é importante que o Brasil faça o seu planejamento com esse foco. Quer dizer, vamos usar as nossas melhores energias, que são aquelas mais confiáveis e mais baratas. Por isso, no processo de transição energética, a substituição de fontes não acontece do dia para a noite. É preciso calma e tecnicidade. É preciso considerar os diversos fatores que envolvem uma cadeia produtiva de geração de energia. Por mais limpa e renovável que seja uma fonte, sempre há pontos de atenção a serem considerados. Para o engenheiro especialista em engenharia ambiental, Enio Fonseca, há um fator que nunca deve ser excluído: o fator humano. As pessoas que já operam, né, as atividades associadas a algumas dessas fontes. Pelo mundo são milhares de empregados que trabalham no setor petrolífero, no setor de carvão, no setor do gás. E você tem que levar em conta a existência desse pessoal, de tudo que está no entorno das pessoas, que são os empregos, a qualidade de vida, para fazer modelos de transição que levem em conta esses aspectos e tem o objetivo final que deve ser, não pode ser a eliminação das fontes, mas sim a tecnologia para que as fontes tenham as suas emissões neutralizadas. Uma matriz, ela não é necessariamente suja, porque ela emite, mas ela pode ser limpa se ela consegue neutralizar essa emissão. Então, isso faz com que todas as fontes elas precisem participar de um jogo do planejamento energético, né, de um país. Agora o Diego